Olá, sejam todos bem-vindos ao Code.easy. Meu nome é Felipe Hernan Vieira e essa é a 8ª aula do nosso curso de JavaScript S6 e Programação Funcional. E nessa aula a gente vai falar de um assunto que não é muito voltado para a programação funcional em si, mas sim para o JavaScript, que é a parte sobre classes anônimas. Bom, e mais especificamente a gente vai falar sobre esse assunto para te ajudar a entender alguns pontos, inclusive em relação ao uso do TypeScript, o tanto de coisa que isso pode te ajudar, principalmente quando você for trabalhar com interfaces. Então aqui a gente tem um exemplo, vamos supor, a gente digita o usuário. Quem vem do Python, por exemplo, ou de outras linguagens, está muito acostumado a trabalhar com isso daqui, como se fosse usuário nome, vamos supor, Felipe. E aqui idade 19, vamos supor. Então a gente tem aqui usuário, nome Felipe, idade 19. No Python, por exemplo, isso é um dicionário. No PHP, isso seria um array com chaves e valores. Se a gente pegar aqui no JavaScript e der um print do tipo type of usuário, do tipo desse usuário, a gente vai abrir o terminal aqui e vai ver que quando a gente rodar esse comando, ele vai retornar que o usuário é um objeto. Mas daí vamos parar um pouco para pensar. Eu olhei para isso um dia e comecei a falar, poxa, a gente sempre usou isso, né? A gente sempre pegou esse negócio aí e colocou chave e valor praticamente, mas eu nunca parei para pensar o que realmente era. Daí teve um dia que eu parei para ver, eu olhei o tipo objeto ali, fiquei meio que questionando sobre isso e comecei a estudar mais. E achei um assunto muito interessante que eu resolvi trazer para vocês ver como que para vocês verem como que vocês podem utilizar disso dentro do TypeScript. Bom, o primeiro ponto que eu comecei a observar foi, se ele é um objeto, a gente tem que levar em consideração que um objeto é instância de uma classe. Então a gente pode dizer que isso aqui é uma instância de uma classe, certo? Então vamos trabalhar melhor em cima disso. Se ele é instância de uma classe, aqui a gente não sabe qual classe que é. Não tem uma classe construída para criar esse objeto. Então podemos dizer que é uma classe anônima, igual às funções anônimas. Então vamos construir aqui o usuário é igual a new class, certo? Uma classe anônima. Vamos agora trabalhar em cima disso aqui. Quando a gente constrói um usuário, a gente pode chamar o usuário.nome. Quando a gente acessa um item através do ponto sem parênteses, por exemplo, seria a mesma coisa que a gente estivesse acessando um atributo de uma classe. Então, nós podemos dizer que o nome ele é um atributo. Vamos construir aqui então constructor this.nome igual a Felipe. E this.idade é igual a 19. Vamos tentar fazer uma comparação. Vamos colocar aqui o usuário 1 e o usuário 2. Agora vamos colocar aqui console.log usuário 1 e a mesma coisa para o usuário 2. Vamos no terminal, executamos nossa aplicação. Faltou um L aqui, um I aqui. Perfeito. E veja só o resultado do nosso print. Vamos tirar mais uma dúvida. Vamos colocar aqui type of usuário 1. Ok. Ambos são objetos, ambos têm os atributos nome e idade, um como string, o outro como número, ambos funcionam da mesma maneira. Certo, então já chegamos a essa conclusão, até aí tudo bem, de que isso daqui é um objeto de uma classe anônima e isso daqui também pode ser considerado um objeto de uma classe anônima. Até aí tudo certo. Qual que é o ponto que eu vou colocar aqui a partir disso, que pode te ajudar muito? O primeiro é que se isso daqui é um objeto de uma classe anônima, você já pode começar a tratar como um objeto, a usar ele como se fosse realmente um objeto. Coisas como do tipo usuário 1. Você quer colocar sobrenome é igual a Vieira. Quando você for executar a sua aplicação, você já tem o sobrenome aqui, porque você adicionou um novo objeto. Então,
você já pode usar tudo que você conhece sobre objetos em cima desse usuário 1 e do usuário 2 também. Um outro ponto que a gente pode levar em consideração é no TypeScript. Vamos pegar aqui a aula 8. Vamos copiar esse código aqui. Ok. E fechar o do JavaScript que já está pronto, já está finalizado. Nós temos aqui, ele tem que declarar inicialmente let. E aqui no caso, no TypeScript já funciona um pouco diferente, porque a gente não coloca tudo dentro do construtor. TypeScript já tem modificadores de acesso, então a gente pode colocar public nome do tipo string e public idade do tipo number. E aqui a gente coloca o nosso construtor, public constructor, e coloca aqui this.nome igual a Felipe e this.idade igual a 19. E se a gente fizer o mesmo teste, só que agora com o TypeScript, se a gente colocar aqui que ele é um objeto e aqui que ele é do tipo objeto, agora vocês já podem ver que o TypeScript já está começando a diferenciar um pouco mais do JavaScript. E eu vou mostrar algumas coisas mais legais aqui. Se a gente executar isso no terminal agora, dentro do terminal do TypeScript, aula 08, aqui, npm run dev. Só um minuto. Dá o npm install novamente, instalado, e npm run dev. Perfeito. Ok, só corrigindo algumas coisas aqui, tirei o tipo objeto para não dar problema por enquanto. Aqui eu coloquei o usuário 2, tinha colocado o usuário 1, mas o resultado ainda continua o mesmo. E aqui no caso, por alguns motivos aqui, ele printa o class 1 antes de exibir todo o objeto aqui no caso. Mas ainda podemos ver que ele é um objeto e que ele tem os mesmos atributos aqui no caso, como nome e idade. Uma diferença que deve ter aí no TypeScript. E aqui eu coloquei aqui também, mas poderia atribuir na classe construtora também se quisesse. Mas vamos ao ponto importante aqui. O que a gente pode colocar aqui como um ponto importante é a questão das interfaces do TypeScript. Muitas vezes você vai ver as interfaces sendo usadas de uma forma bem comum, como tipos de dados, vamos colocar assim. E foi isso que começou a me gerar essa curiosidade para querer ver mais sobre esse assunto. Nesse caso, as interfaces é um conceito da programação orientada a objetos, interfaces, por exemplo. Vamos colocar e usuário. Elas podem ser definidas como algo abstrato na nossa programação que pode ser utilizado para estabelecer um contrato, uma regra. Uma classe que implementa uma interface é obrigada a seguir aquelas regras da interface. No PHP, a interface ela pode definir constantes e métodos públicos dentro dela. Aqui no TypeScript ela é mais livre, ela pode definir várias coisas, inclusive atributos. Então nós podemos dizer, por exemplo, que uma interface do tipo usuário, ela obriga quem implementa ela a ter um nome, que tem que ser do tipo string, e ela obriga a implementar a idade, que tem que ser do tipo number. Então quando eu venho aqui no usuário 2, a maneira de implementar uma interface é simplesmente escrevendo implements e usuário. E aqui, por exemplo, se eu tirar a idade, você pode ver que houve um erro. Por quê? Class anonymous class incorrect implements interface e usuário. Ou seja, a partir do momento que eu coloco idade, deu tudo certo. Mas se idade for agora uma string, e eu colocar aqui uma string, o idade não está seguindo as regras da interface e usuário. Ou seja, eu acabo obrigando o meu usuário a ter um nome, a ter uma idade desses tipos específicos. Então, eu consigo... É basicamente isso que eu uso uma interface aqui. O ponto é, do mesmo jeito que eu posso implementar uma interface numa classe anônima aqui e obrigar a ter os tipos, eu também posso fazer isso aqui. E como que eu faço isso? Eu venho aqui, digito 2 pontos e o usuário.
Então, a partir disso, nós meio que podemos dizer que nós criamos um tipo de dados para o nosso objeto, por assim dizer. Então, você pode usar muitas interfaces, uma coisa que eu trabalho bastante no TypeScript, para poder trabalhar com a tipagem de todo o código que eu escrevo no TypeScript, para você colocar como se fosse uma espécie de um tipo de dados personalizados. Vamos colocar uma struct para quem veio do C, por exemplo, e você poderia utilizar isso para obrigar aquele objeto a colocar determinados objetos, a determinados atributos dentro dele, ou métodos, e os tipos de dados que eles vão ter, e poder fazer um mapeamento disso depois. Vamos supor, eu coloquei aqui usuário 1 do tipo iUsuário, ou seja, implementa a interface usuário. Se eu digitar um Ctrl espaço aqui, ele já vai identificar que eu tenho que colocar a idade. Se eu passar o mouse em cima, eu já vejo que a idade tem que ser um número. Pronto. E aqui embaixo, a partir do momento que eles implementam essa interface, se eu digitar ponto, eu já tenho todo o mapeamento disso. Eu posso, inclusive, fazer alguma coisa um pouquinho mais além. Vamos supor que um usuário ele escreva um blog, tem uns posts dele. Então, vou colocar aqui posts. Só que eu não sei o que são os posts. Então, eu vou colocar aqui interface post. E para não ficar muito longo o vídeo, só vou colocar que o post ele tem um título, title, que vai ser uma string. Então eu venho aqui e digo que um usuário ele pode ter vários posts. Uma lista de posts, por assim dizer, um array de posts. Então aqui eu posso vir aqui e colocar posts, não tem nenhum post. Eu posso vir aqui também colocar public posts, ele já dá até o complete aqui para mim, como vocês podem ver. Aí posts e coloco como vazio até o momento. Vamos ver aqui. Assim, aí tipo posts como um array. E se eu quiser colocar algum post, eu posso vir aqui e criar o que? O post tem que ser uma classe que implementa essa interface. Logo, uma classe que implementa essa interface vira um objeto. E um objeto pode ser representado por chaves. Então, eu posso colocar chaves aqui, digitar Ctrl espaço, título. E aí está. Eu quero adicionar um outro post, por exemplo. Vem aqui, chaves de novo, porque isso aqui tecnicamente é um objeto de uma classe anônima. E ele identifica aqui de novo, título. E eu posso ir fazendo assim quantas vezes eu quiser, tanto aqui quanto aqui embaixo, que se eu vier aqui e fizer a mesma coisa, ele já vai identificar. Então, é uma maneira de eu mostrar para vocês como que o TypeScript já pode ajudar nessas questões, só trabalhando com interfaces, para você meio que criar os seus tipos de dados. Isso auxilia bastante na criação de objetos dentro do seu sistema. Você cria uma interface, cria uma função e diz que você tem que passar um objeto como parâmetro daquela função. Vamos supor, você quer criar uma função aqui que chama function print usuário. E você diz que você quer passar um usuário do tipo iUsuário. E aqui mais uma vez a questão das funções da aula 7 que nós falamos sobre as funções puras. A gente pode colocar aqui um usuário, digamos que ele não vai retornar nada, um void. Então a gente pega aqui o usuário e pode fazer o que quiser com ele, pode fazer o teste das funções independente de como esteja o resto do nosso programa. Então a gente coloca aqui console.log usuário.nome e coloca aqui mais usuário.idade. E aqui embaixo a gente faz o seguinte, a gente coloca o usuário.posts.map. Esse map também vai ser uma próxima aula sobre programação funcional, por enquanto vocês não precisam entender o que é. Eu posso até usar isso como exemplo no futuro. Coloco aqui post, coloco console.log post
.title. Vocês podem ver que ele já vai me dando todos os tipos, todos os autocompletes, ele já consegue reconhecer tudo. Então eu uso esse print usuário aqui e consegui construir sem nem me preocupar com construir o resto do código primeiro. Só com a interface eu já consigo saber o que eu vou receber aqui. E quando eu quiser utilizar ele, eu posso, por exemplo, vir aqui e chamar print usuário. Tem que passar um usuário. Legal, o que tem um usuário? Tem idade, vou colocar aqui 19. Tem um nome, vou colocar aqui Felipe. Tem os posts. E o post aqui, vamos colocar title P1. Outro post. Title P2. E pronto. Tecnicamente, só aqui, com o uso da interface, a partir disso, se nós quiséssemos, a gente já poderia apagar tudo isso daqui. Só aqui, com o uso dessa interface aqui, a gente conseguiu definir o que a gente queria passar como um objeto. E aqui embaixo, só nessa parte aqui, a gente tecnicamente acabou de construir 3 objetos. 2 objetos dentro de um outro objeto, praticamente. E tudo isso com um autocomplete, ele já dando tudo que a gente tem que passar. E isso que é uma parte bem legal do TypeScript que eu quis ter colocado aqui. Inclusive vai chegar no nível ainda muito mais alto nas próximas aulas. Principalmente quando a gente começar a falar sobre Map, Filter Reduce, que vocês vão ver outras maneiras de trabalhar mais a fundo com isso. Só para completar aqui, faltou aqui que eu posso colocar se eu quiser. E como eu falei, esse map é um conceito que já vai vir daqui a algumas aulas, então não precisa se preocupar com isso agora. Então é basicamente isso que eu queria falar sobre a parte de classes anônimas, como que elas funcionam aqui no JavaScript. Tem todo um outro assunto por trás disso, porque tecnicamente o JavaScript é uma linguagem orientada a protótipos, né? Ele implementa algumas coisas da orientação a objetos, foi ficando mais forte na orientação a objetos para poder trabalhar com ela. Mas no fundo ele trabalha bastante com a questão de funções e protótipos e outras coisas. Então, como que ele funciona lá no JavaScript S5, as maneiras ainda um pouco mais diferente, se você quiser procurar mais a fundo, saber melhor como que ele funciona. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva no canal se você não é inscrito, siga a gente lá no Facebook e no Instagram e até a próxima aula.